Olá, meus caros Examinar React. Estamos aqui para a definição do grupo F. Vamos trazer o primeiro jogo, comentá-lo, entre a seleção da Alemanha, uma grata surpresa para mim esse placar, contra a Coreia. Eu tinha dito no Examinar React passado do jogo da Alemanha pela segunda rodada contra a Suécia, que ela venceu, que ela passaria tranquilo, né, contra a Coreia do Sul, pelo menos em segundo lugar desse grupo. Enfim, não ocorreu, coisas dos deuses do futebol e coisa também aí de superstição, né, ou de uma máxima que vem se repetindo há algumas Copas, que a seleção que ganha a Copa do Mundo no próximo torneio não passa pela primeira fase. Isso já surgiu desde 1966, quando o Brasil então não passou pela primeira fase na Inglaterra, né? Após ter vencido duas Copas em seguida, em 1958 e em 1962. É claro que essa regra foi quebrada, por exemplo, com o próprio Brasil, né? Foi quebrada em 1994. O Brasil foi campeão. Em 98 o Brasil foi para a final e foi vice-campeão. Em 2002 o Brasil foi campeão. Em 2006 o Brasil chegou, se não me equivoco, até as quartas de finais, quando foi eliminado pela França. Então, com o Brasil não está seguindo isso. Mas se nós formos analisar, em 98 a França foi campeã, em 2002 foi eliminada na primeira fase. Em 2006 a Itália foi campeã, em 2010 foi eliminada na primeira fase. Em 2014 a Espanha foi campeã em 2010, em 2014 foi eliminada na primeira fase. E agora sucede com a Alemanha esse fato, né? É estranho, fazer o quê? Depois de ter dito tudo isso, vamos então à examinação deste jogo aí, da Alemanha versus a Coreia. A Coreia realmente surpreendendo, ganhando por 2-0. Um clube ou time, seleção asiática que não tinha tanta expressão assim, e vence então aí a poderosa Alemanha. A Coreia escalada com John Ye No-yu, Shu, Yong-won, Yong-gun-san, Yong Seon-min, Yoon-sun, Yu-yong, Jae-sung, Jeong-min e Jacheo. Shin Tae-won, o técnico coreano, ou sul-coreano, né? Que existem duas Coreias, do norte e a do sul. Essa é do sul. Alemanha escalada com Neuer, Hector, Sueli, Hummels, Kimmich, Hels, Cruz, Ozil, Khedira, Goretzka, ou Goretzka, e o Werner e o Joachim Löw, o técnico alemão. Aí estão os jogadores no gráfico para você. Meus hábitos de vídeos, vamos à examinação deste jogo. Os árbitros aí, americano e canadense, os assistentes, enfim. Vamos para o jogo Coreia e Alemanha. A Alemanha foi para cima, precisava ao menos ganhar por um placar magro para a classificação na segunda fase, na segunda colocação, né? Pelo menos, já que no grupo da Alemanha, o grupo F, ainda existia a seleção, né? Existia. No grupo F tinha a seleção aí por pouco, aí na falha do Neuer, Manuel Neuer, que ia tomando um frango daqueles, mas recuperou. Foi a primeira tentativa coreana. E eu dizia que no grupo F tem, além da Alemanha e Coreia, também as seleções do México e da Suécia. O México tinha vencido suas primeiras duas partidas, já nós comentamos acerca disso. Estava na liderança até o exato momento. E quem imaginaria o que ocorreu, né?
A Alemanha tentou de tudo, na realidade. Desde aí dos 20, 30 minutos do primeiro tempo até o segundo tempo foi um bombardeio alemão. No entanto, não conseguiu nada. A Coreia, quando vinha sem perigo, com exceção àquela falha ali do Manuel Neuer. Aí já estamos no segundo tempo, 0-0, né? Coreia começando o jogo no segundo tempo. Aí a tentativa tranquila para o Neuer. E aí você vai ver só um bombardeio, ó. Por pouco o alemão não faz o gol. O Joe, o goleiro sul-coreano, faz uma fantástica defesa. A Alemanha, o Ozil tocando. O Werner e por pouco. Camiseta número 9. Aí a Coreia por pouco aí, mas... Olha a Alemanha. A tentativa do Werner novamente. Mário Gomes já entrando no segundo tempo. Kroos, a tentativa. Mário Gomes não conseguiu. E aí a Coreia, no lance mais perigoso, no segundo tempo. A Alemanha vai. Mais outra tentativa. Como é que as chances ou chegadas no ataque são mais da Alemanha, né? E aí, como diz o ditado, que não faz leva. Bateu no ombro ali. O Ozil. Toni Kroos, goleiro sul-coreano, pegou. E aí já no final do jogo, ó, surpreendente, Coreia fazendo o gol. Nesse lance pensou que o coreano estava impedido, mas a bola bate nas pernas do zagueiro alemão. E aí foi conferir no vídeo, a Coreia então faz 1-0, com 3 minutos já de acréscimo aos 48 do segundo tempo. E nós vimos até 6 minutos, até 51. Aí por pouco a Alemanha não fez o gol de empate com o Hummels. O Neuer indo pro ataque, né? Deu contra-ataque, perdeu a bola, ficou tranquilo pro coreano fazer o segundo gol, já também nos acréscimos, bem no finalzinho do jogo. Ainda o juiz acrescentou mais 1 minuto, foram 7 minutos. Ou seja, no segundo tempo foi até 52 minutos, aí ó, na falha do Manuel Neuer. Quem diria que a Alemanha 54. Aí imagina a Coreia eliminando os campeões mundiais, né? Vencendo por 2-0. Me recordo do Senegal ganhando dos campeões mundiais França em 2002 por 1-0, né? E a França também foi eliminada na primeira fase. Agora foi humilhante para a Alemanha, né? Já que a Alemanha tem muito mais tradição, inclusive com França e qualquer outra seleção, com a Itália, tetracampeã, e saindo das Copas, né? Lamentável. E ainda mais que esse técnico Joachim Löw está já há muito tempo na frente da Alemanha. Me parece até desde 2006, fazendo uma bela campanha. E depois a Alemanha ter ganhado o Brasil por 7-1 na casa do Brasil e ter vencido a Copa, venceu também a Copa das Confederações. E é uma outra estatística, outro dado interessante e até de respeito à superstição, que aquele que ganha a Copa das Confederações, novamente se repete isso, não ganha a Copa do Mundo. Assim foi com o Brasil. O Brasil ganhou em 2013, não ganhou em 2014. Naquela ocasião ganhou em casa contra a Espanha pela goleada de 3-0 na final contra a Espanha. E chegou em 2014, fez aquele fiasco todo, 7-1 e tal. Então, realmente, essas superstições aí estão, né, fazendo valer a regra, né? Não quero eu pensar aqui que isso seja uma armação já para aqueles que trabalham com futebol ou aqueles que são apostadores. Temos a teoria da conspiração que pode dizer que sim, que pode dizer que não. Mas, né, fato é que isso está ocorrendo. Ok, vamos ao outro jogo. Então nós estamos aí já com o jogo da Suécia e do México, válido pelo grupo F. A situação até o momento estava o seguinte. Vamos aqui colocar no full. Estava a seguinte a situação até o momento, até esses jogos aí, tanto do México como
da seleção da Alemanha. Vamos falar da escalação. México escalado com Ochoa, Gallardo, Moreno, Salcedo, Alvarez, Lozano, Herrera, Vela, Guardado, Layún e Javier Hernández. O técnico é Juan Carlos Osorio. Então, o México tinha 6 pontos, 3 gols feitos, 4 gols sofridos, 1 a menos de saldos. A Alemanha com 3 pontos, a Coreia com 0 e a Suécia com 3 pontos também. A Suécia que jogou com Olsen, Augustsson, Granqvist, Lindelof, Lustig, Forsberg, Ekdal, Larsson, Claesson, ou exatamente Claesson e Toivonen e Bergen, o técnico Gianni Andersson, ou Anderson. Aí os substitutos, os jogadores de reservas da Suécia. Vamos para o jogo. E surpreendentemente também o México foi atropelado pela Suécia. E aí, o México por pouco não fez o gol. Tentativa mexicana. Ainda no primeiro tempo, 0-0. Aí, a tentativa do goleiro Ochoa. Pegando, né? Da Suécia. Agora o México perdendo uma boa oportunidade também. E a Suécia aí, mais outra oportunidade. Por pouco não faz o gol. Ainda vê o México, que vai tentando. Então o Javier Hernández reclamando. Aí, bola, segundo as reclamações dos suecos, bateu na mão do mexicano, mas seguiu o jogo. Por pouco aí, então, o México não fez o gol. Aí, na repetição. E a Suécia vai fazer o primeiro gol aí. Por pouco fez o primeiro gol, seu primeiro tempo, 0-0. E aí o primeiro gol, agora sim, o primeiro gol da Suécia pelo número 6. Um golaço. Tem chance para o goleiro Ochoa. E aí, Suécia foi para frente, fez o segundo de pênalti. 2-0. Nesse exato momento, o México estava com medo, porque poderia perder a sua classificação se a Alemanha ganhasse da Coreia. Estava 0-0. No 0-0 ainda não estava perdendo, mas se fizesse um gol poderia perder por conta do saldo de gols, já que a Suécia pularia para 6 pontos mesmo do México e também da Alemanha se ela vencesse. Mas acabou dando certo no final, né? Após acabar o jogo, o México ficou no aguardo e até desesperado, porque não foi só perder para a Suécia, foi perder de goleada pelo placar de 3-0. Aí um gol contra do número 20, me parece, do México. E com essa vitória, a Suécia não só garantiu a vaga para as oitavas de finais, como também o primeiro lugar do grupo F, né? E dessa forma, o grupo F ficou da seguinte forma: em primeiro lugar, a Suécia com 6 pontos, 5 gols feitos, 2 sofridos, saldo de mais 3. Em segundo, o México, ambos classificados, o México com 6 pontos também, fazendo 3 gols, sofrendo 4, saldo de 1 negativo. Foi no saldo de gols então que definiu exatamente as primeiras colocações ou a primeira posição nesse grupo F. Em terceiro lugar, pasmem, a Coreia do Sul com 3 pontos, 3 gols feitos, 3 gols sofridos, saldo de 0. Em quarto lugar, a Alemanha, porque foi derrotada por 2-0 pela Coreia, com os mesmos 3 pontos, no entanto com um saldo negativo de 2, já que só fez 2 gols e sofreu 4 gols. Então, definido exatamente os adversários do Brasil e da Suíça nas oitavas de finais. O Brasil, que foi primeiro no grupo E,
vai pegar ou vai confrontar vai pegar o México, que foi segundo colocado do grupo F, e a Suíça, que foi segunda no grupo E, vai pegar exatamente a primeira do grupo F, que é a Suécia. Então, definida aí as oitavas de finais. Eu tenho algumas retificações para fazer e adendos a serem feitos também. Começando pelos adendos, os gols feitos marcados da Coreia do Sul contra a Alemanha, que eu não disse na última examinação, foram de Kim Young-gon aos 92 minutos, ou seja, 46 minutos do segundo tempo, e Son Heung-min, exatamente no finalzinho do jogo, já em 50 e pouco. E os gols, que eu também não falei, entre Suíça e Costa Rica do grupo E, da Suíça foram marcados por Bellerin Dzemaili, Joseph Drimix, e da Costa Rica, Kendall Weston e Wens Momer, que fez os gols aí ou que fez um dos gols da Costa Rica, ok? Outros, já não é mais adendo, mas sim retificações. Quando falei do nome do jogador alemão Kroos, na realidade é Kroos, né? Kroos, como falei. Também quero aqui dizer perdão, né? Pedir perdão exatamente pela pronúncia de alguns nomes de alguns jogadores, né? Também da Sérvia, que eu falei Vici, é Vic, né? Milosevic, enfim, aliás, Milosevic era um grande jogador da Iugoslávia, né? Eu me lembro dele em 1998, e que é atual agora a Sérvia. A Iugoslávia faz parte da Sérvia, porque é Iugoslávia, depois Sérvia e Montenegro, saiu Montenegro, agora só Sérvia, ok? Então essa foi a examinação do grupo F e também a classificação. Até a próxima, né? Aí na